herói ou bandido? A história ainda não conseguiu responder. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, é um dos personagens mais controversos do Nordeste brasileiro. Na visão do Estado, ele e seu bando cometeram uma série de assassinatos e roubos pelo sertão. Um outro olhar sugere que o cangaço fazia justiça, se rebelava contra a opressão e a miséria sustentada pelos coronéis. Entre o mito e a verdade, essa história ressurge com a vinda da exposição Cangaço em Fortaleza. O repórter Fábio Monteiro foi conferir e ainda bateu um papo com a filha e a neta de Lampião. O cangaço foi um fenômeno sociocultural ocorrido no Nordeste brasileiro de meados do século XIX até o início do século XX. Eram grupos organizados de homens e às vezes algumas mulheres que, sem moradia fixa, perambulavam pelo sertão. Para garantir a sobrevivência, eles assaltavam fazendas e armazéns e chegavam a cometer crimes mais violentos, como sequestros e assassinatos. O cangaceiro mais famoso da história foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Ele atuou nas décadas de 20 e 30 em praticamente todos os estados do Nordeste. Para as autoridades oficiais, Lampião simbolizava a brutalidade, o mal, uma doença que precisava ser exterminada. Mas para boa parte da população do sertão, ele encarnava valores como a bravura, o heroísmo e o senso de justiça. O fenômeno do cangaço chegou ao fim a partir de uma decisão do presidente Getúlio Vargas de eliminar todo e qualquer foco de desordem em território nacional. O regime denominado de Estado Novo decretou a morte de todos os cangaceiros que não se rendessem à polícia. No dia 28 de julho de 1938, o bando de Lampião foi vítima de uma emboscada. Ele foi morto junto com a esposa Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. A única filha legítima de Lampião e Maria Bonita veio a Fortaleza acompanhar a abertura de uma exposição sobre o cangaço. Nós conseguimos uma entrevista exclusiva na recepção do hotel onde ela estava hospedada. Para mim, Lampião foi um grande homem, foi uma pessoa justa. Não digo que ele era herói, porque ele tinha um pouco de bandido e tinha um pouco de herói. Porque se eu dissesse que ele era herói só, ia dizer, porque é pai. Então, mas tinha um pouco de tudo. Dona Expedita Ferreira tem 75 anos e nasceu na cidade de Porto da Folha, no interior de Sergipe. Nem chegou a conviver com os pais biológicos, pois com 20 dias de nascida, foi entregue a uma família que não tinha nenhuma ligação com o cangaço. Lampião e Maria Bonita morreram quando ela tinha apenas 5 anos de idade. Mas apesar de ter poucas lembranças dos pais, Dona Expedita considera importante que as pessoas conheçam a história de Lampião. Muita gente só conhece o lado oposto de Lampião, como eu também só conhecia esse lado. E é preciso que o pessoal entenda quem foi Lampião, por que Lampião, por que ele entrou no cangaço, por que se ele chegou ao ponto que chegou, porque para saberem o porquê. E hoje em dia estava precisando de um só Lampião, que ele um só Lampião consertava esse Brasil. Quem acompanhava de perto a entrevista era a filha de Dona Expedita. Vera Ferreira é jornalista e emprega todo o seu tempo na recuperação da história dos avós. Atualmente, ela está montando um memorial do cangaço. A neta de Lampião e Maria Bonita tem muito orgulho de pertencer à família do cangaceiro. Apesar da gente receber muitas chacotas da população, de algumas pessoas, eu sempre tive muito orgulho, sem entender muito, mas eu tinha muito orgulho de ser neta deles. A partir dos 13 anos, quando eu convivi, quando nós fomos a São Paulo, eu e minha mãe, para o lançamento de um livro da Cristina da Mata Machado, eu tive o prazer de conhecer ex-cangaceiros como a Dadá, a Labareda, a Sila, Balão, Zé Sereno, Criança, a Dulce, que eu vi como é que eles conversavam entre eles, as histórias que eles contaram. Aí sim, aí, a partir daí eu tinha prometido que, numa entrevista que eu dei inclusive ao jornal lá em São Paulo,
que eu faria um grande trabalho sobre meu avô, porque ele era muito mais do que eu tinha ouvido até então. E boa parte da história de Lampião e do cangaço pode ser vista aqui em Fortaleza. Nós estamos acompanhando a montagem da exposição Cangaceiros aqui no Memorial da Cultura Cearense no Centro Cultural Dragão do Mar. São 100 fotos que registram o fenômeno do cangaço no sertão nordestino. Mais da metade do acervo foi feito por Benjamin Abraão, um dos principais documentaristas deste tema. As imagens têm alta qualidade, boa parte delas passou por processos de restauração. As fotos retratam várias etapas da vida de Lampião e do seu bando. Começa com o cangaceiro ainda jovem, em companhia da família, passa pelos acampamentos montados no sertão e termina com o assassinato do bando, na clássica imagem que mostra as cabeças decapitadas e expostas em praça pública. Além dessas fotografias, para ilustrar também todo o cangaço, nós estamos trazendo também um acervo fantástico da família do Lampião, né, da Expedita e da Vera Ferreira Nunes, que consiste de armas de fogo, que são espingardas, revólveres, né, armas brancas, vão estar expostas aqui 28 punhais, objetos pessoais como canecas e coisas desse tipo, e joias também, né, da Maria Bonita, de outras cangaceiras, vestimentas, você entende? Enfim, é uma série de atrativos. E o Antônio Amauri também está trazendo um acervo também muito bom, principalmente na relação de vestimentas dele.